Então, muitas coisas que você passa hoje na sua vida, elas podem ser decorrentes de traumas no parto. Tem muitas consequências e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É um tema bastante interessante, eu acredito muito que vale a pena você ficar aí. Escreve aqui, você já ouviu falar, você sabia que traumas no parto podem estar sendo sintomas na sua vida hoje? Reforço de muitas crenças limitantes, de dinâmicas inconscientes. Você sabia que traumas no parto, às vezes, são fetos, né, crianças, bebês ali que não queriam vir para o mundo muitas vezes? Você sabia, essa outra pergunta, que o Brasil é campeão mundial, a gente é campeão mundial, é uma coisa não muito legal, em cesáreas no mundo, e tem um impacto muito grande que a gente vai começar a ver as consequências disso. O Brasil é campeão mundial de cesáreas no mundo. E a gente vai começar a sofrer as consequências disso. A gente vai falar também de nascimentos por cesárea, tá? Inclusive tem um documentário que eu super recomendo na Netflix chamado O Renascimento do Parto. Olha que nome interessante, O Renascimento do Parto. Então, nesse documentário a gente se dá conta, né? Depois eu vou falar das consequências de nascer por cesárea, mas no Brasil se tornou um comércio, né? Nascer no Brasil se tornou linha de produção. Porque existem agendamentos, né? O parto de cesárea, você já pensou o quanto ele pode ser mais rápido, pode ser mais lucrativo para um hospital e para os médicos? Porque ninguém quer ficar ali num quarto, né? O plano de saúde ceder aquele espaço, porque às vezes um parto você tem que esperar as horas que tem que esperar, dilatação. Cesárea é um processo incrível, se for em último caso para salvar vidas. Então tem muitos médicos, e você vai ver nesse documentário, né? O Renascimento do Parto, quantos medos eles põem nas mães, né? Eles realmente incentivam o parto por cesárea. Tem até casos bizarros, assim, que a mãe foi fazer ultrassom e o médico mostra um ultrassom ali e fala, olha, não pode, ele tá virado assim, assado, então é melhor nascer de cesárea. E a mãe, como não queria de jeito nenhum que nascesse de cesárea, foi em um outro médico e o ultrassom deu bem diferente. Então eram telas gravadas ali, realmente existe todo um mercado para o nascimento de cesáreas no Brasil e isso é extremamente não benéfico, né? Isso vai ter as suas consequências. Nascer de cesárea, a gente já nasce perdendo. Eu até comentei isso outro dia numa live, é mais ou menos assim. Nós temos o nosso sistema emocional, o nosso sistema nervoso autônomo, que ele é constituído aí do ramo simpático, que é o que ativa a gente para o perigo, para a defesa, a nossa excitação, a nossa empolgação, e tem o ramo parasimpático, que é o que nos acalma, e cada um desses ramos aí, eles têm diversas funções na gente, né? Entre a coerência, né, do ramo simpático e parasimpático, essa coerência, essa parte do sistema nervoso se comunica, né, lindamente ali com a nossa parte do cérebro emocional e a parte parasimpática, né, do sistema nervoso autônomo, quando a gente nasce ela não está completamente formada. Os pais exercem muito papel para ir desenvolvendo o ramo parasimpático. Quando a gente nasce de parto normal, claro, se o parto não for traumático, a gente vai falar também de partos normais traumáticos, tá? É a faísca inicial para ir se desenvolvendo o ramo parasimpático. Então isso realmente é muito importante. Então nascer de cesárea, poxa, você já é puxado lá de dentro, você é apartado da sua mãe, eles não colocam você na sua mãe. Já tem vários procedimentos que fazem com os bebês, que eles dizem que são procedimentos importantes, né? Então eu fico me perguntando como que a gente nascia antigamente, né? Se é tão importante assim. Um monte de procedimentos invasivos como injeções, um colírio nos olhos e muitas outras coisas que realmente você, quando olha o nenenzinho ali, é muito sofrimento e ele não tem esse contato inicial com a mãe, porque durante o parto também, né, tem-se uma liberação, jorra-se ocitocina. Ocitocina é o hormônio do vínculo. Então, aquela produção de ocitocina vai ser a maior produção que a mulher vai ter na vida, que vai fazer ela fazer o bonding, né, o vínculo com o bebê, para depois ela cuidar da cria dela. Então é muito importante a ocitocina e esse contato com a mãe. Muitos bebês são apartados, nem deixam ficar com a mãe. Então realmente tem muitas consequências somente por nascer de cesárea. Aqui ó, olha só que legal que a Tatiana Serra falou. Olá, boa noite, adoro esse tipo de estudo, mas
Me preocupo com o quanto tudo pode estar apenas uma sugestão sem relevância científica. Tatiana, vamos fazer o seguinte. Eu te convido, principalmente, você falar inglês. Se você falar só português, eu acho que você vai achar menos material. Não acredite em uma palavra do que eu digo aqui. Assiste esse documentário, O Renascimento do Parto, ele é em português, tá? E também procura sobre a psicologia pré-perinatal, procura sobre William Emerson. Hoje a gente tem evidências científicas fortíssimas. A gente tem um canal chamado NetGill, que é um canal de prestígio, que fez uma série de 8 capítulos falando sobre questões intrauterinas. Então hoje isso é ciência. E o precursor desse movimento lá atrás, nos anos de 60, 70, William Emerson, entre outras pessoas, realmente foi um trabalho incrível que essas pessoas fizeram, porque antes eles não tinham evidência científica, antes eles eram considerados loucos, né? Então é uma ciência também baseada em evidências, né? Quando a gente faz essas egressões com as pessoas, como nós sabemos que o nosso corpo armazena memória. Então, nos dias de hoje, com a internet, com todas as informações que a gente tem, eu acho que se torna até um pouco descabido falar que não tem evidências científicas, né? Então, a gente tem que primeiro procurar para depois falar, né? Então, se está com medo, procura. E, de verdade, quando eu conheci a psicologia pré-perinatal, foi me dito, não acredite em nada do que a gente está dizendo e evidencie por si só. Como a vida é uma repetição de dentro do útero, né? Olha só que sugestão eles nos deram e cada pessoa, pelo menos eu, evidenciei isso. E também o quantas evidências científicas a gente tem hoje. Inclusive, eu tenho um curso online chamado Explorando a Psicologia Pré-Perinatal e ali eu trago muitos estudos. Mas hoje com o pai Google dá para você encontrar muita coisa, principalmente se você falar inglês, tá? Então a gente também tem que... É importante nos darmos o benefício da dúvida, mas falar aleatoriamente também pode ser um risco, né? Tanto meu, que estou trazendo esse assunto, quanto de pessoas. Poxa, evidências científicas, procure saber, que tem muitas, tá bom? Gente, então traumas no parto podem acometer muito a nossa vida. Olha só, tem um caso que eu trabalhei com esse caso faz um tempinho já, foi muito interessante, que isso aconteceu na nossa vivência pré-perinatal. Era uma pessoa que eu atendi, ela tinha queixas de que tudo que ela começava, ela não terminava. E entenda, vou deixar um parênteses bem grande aqui. O que eu tô falando não significa que todo mundo que tem esse mesmo sintoma teve esse mesmo tipo de causa que eu vou relatar. Tá? Então, nesse caso dele, tudo que ele começava, ele não terminava. Sabe, ele tinha a sensação dele estar fluindo em alguma coisa e de repente ele não começava porque vinha algo na vida dele. Então, não era muito de procrastinação. Vinha algo na vida dele e tirava ele do caminho. Ou seja, vinha uma situação e fazia ele ter que trocar de trabalho quando estava fluindo. Vinha uma situação e ele teve que trocar, inclusive, de relacionamento. Então, ele estava fluindo na prosperidade, veio um problema e ele teve que fechar uma loja que ele tinha. Então a gente começou a investigar, a gente fez o que a gente chama de egressão somática, né? Através das sensações a gente faz uma ponte afetiva e a gente caiu no parto, né? Então ninguém tinha ideia que ia pra lá, ele caiu no parto e a sensação é que ele estava prestes a nascer, ele só precisava de mais tempo, né? E é muito incrível a pessoa relatando isso, porque ninguém sugeriu para ele ir até lá. Então ele foi... A sensação que ele precisava de mais tempo, né? Ele estava no processo de nascimento, ele estava no tempo dele, se encorajando, indo, tudo estava fluindo e de repente alguém veio e tirou ele do caminho. É claro que eu estou contando aqui de uma forma resumida o nosso trabalho, mas começou a fazer muito sentido para essa pessoa. Ele estava fluindo e veio alguém e tirou ele da rota, né? Então isso combinava muito com as coisas na vida dele, né, de começar e vir algo e tirar ele daquele caminho, como eu relatei para você aqui. Então não é nem tanto tudo que ele começava, ele não terminava, não tinha a ver com a procrastinação dele, tinha a ver com eventos externos que realmente tiravam ele e a vida dele revirava de cabeça para baixo. E muita, mas muita emoção quando a gente começou a trabalhar com isso. E dentro da psicologia pré-perinatal eu fui ensinado o seguinte, né? Porque assim, como esse material que a gente acessa está tão longe da nossa consciência, que quando a gente está naquele transe ali, vem um monte de emoção, o nosso corpo reage, é como se tivesse um verdadômetro lá dentro, bate no 100%, mas quando a gente começa a voltar para a clareza, a gente começa a duvidar um pouco do que a gente acessou, porque está muito longe da consciência, né?
Então o verdadômetro dele ali bateu no 110%, né? Muitas emoções e realmente foi muito impactante aquilo para ele. E aí, usando algumas abordagens, alguns conhecimentos, a gente pode ajudar o sistema nervoso dele a se regular para ele ir processando aquele afeto negativo, né? E logo dando um novo significado que havia ficado impregnado inconscientemente dentro dele. E mais uma pessoa constatando aí, né, que a nossa vida é uma repetição do que acontece dentro do útero. Ele foi mais uma dessas pessoas que acabaram constatando isso. Vou continuar contando vários cases aqui sobre traumas no parto, mas eu tô lendo um livro agora muito legal, da Alessandra Piontelli, né? A Alessandra Piontelli foi uma pesquisadora italiana muito renomada dentro da psicologia pré-perinatal, por conta das pesquisas que ela fez, né? Então, logo quando estava surgindo o ultrassom, ela acompanhava a gravidez da mãe muitos meses ali fazendo ultrassons super prolongados e estudando o comportamento dos bebês dentro do útero. E depois, quando eles nasciam, ela continuava acompanhando eles, né? Assim, no primeiro ano ela acompanhava a cada mês, no segundo ano a cada 2 meses, e depois ela ia espaçando um pouco mais, e teve pessoas que ela acompanhou até a vida adulta. Impressionantemente, muitos comportamentos e características que os fetos tinham dentro do útero, quando eles nasciam, eles continuavam com as mesmas características e impulsos, inclusive essa que ela pôde acompanhar até a vida adulta. Esse livro dela relata 5 casos que ela pôde acompanhar até uma certa idade, nenhum deles até 20 anos, tá? Mas tem casos de gêmeos, que foi o que mais chamou a atenção dela, e tem um caso bem curioso, assim, que é um relato dela. Na verdade, tem várias coisas que ela vai relatando ali, que tinha 2 gêmeos que eles estavam em placentas diferentes, né? Eram gêmeos fraternos, e eles gostavam muito de roçar o rosto, assim. Então, no ultrassom, eles viam que era o passatempo preferido deles. E quando eles nasceram, ela ia acompanhar, já quando eles estavam andando, esses 2 irmãozinhos, a brincadeira preferida deles era estar do lado do outro, assim, através de uma cortina. Então eles se escondiam atrás da cortina, só que um de um lado e um do outro, e eles ficavam roçando o rosto, né, e a película, a cortina, né. Então ela realmente se impressionou muito com comportamentos desse tipo. Outras crianças que chupavam muito o dedo, esfregavam muito os olhos, ficavam mais no cantinho do útero, quantos comportamentos se repetiam depois na infância e depois essas pessoas que até ela pôde acompanhar na vida adulta, né? Então, realmente tem muitas evidências hoje que os processos emocionais começam dentro do útero, né? As nossas emoções, achar que um bebê não sente, fatores externos, o quanto que afeta o bebê lá dentro. E traumas no parto, como eu disse, eles já são uma recapitulação do primeiro trimestre. Eles estão geralmente ligados também, se a gente fosse aprofundar mais, a esses choques que passaram. Muitos não querem nem nascer. Então aqui, ó, quem tá falando, eu nasci de fórceps, né? A maioria das pessoas que eu já trabalhei, que nasceram de fórceps, quando elas estão nessas regressões, elas relatam, né? Eu não quero sair daqui, eu nem queria estar nesse mundo, eu não queria vir, me deixa aqui que aqui tá gostoso, eu não quero enfrentar a vida, eu não quero sair pro mundo lá fora. Ou já perderam um irmão gêmeo dentro do útero. Várias questões, né? Não queriam nem estar ali dentro do útero, como se estivessem sido forçados a estar na vida e não tem como voltar para trás. Então eles têm que ser forçados, né, de dentro do útero. Quando você nasce, é muito engraçado, muito curioso, né? O bebê, ele tem todo um posicionamento que ele tem, né, o encaixe da cabeça para depois ele sair. Então ele tem a voltinha que ele faz. É muito incrível. Uma vez estava na nossa vivência pré-perinatal uma enfermeira obstetra também, e ela se impressionou porque como a gente pode ocasionar regressões através de movimentos simples, né? Tem gente que pensa que regressões aí, você vai para Marte, vai para a Lua, com toques, com movimentos simples, com posturas e gestos. Então eu estava trabalhando com o nascimento com algumas pessoas e a gente coloca a pessoa em algumas posturas, né? Hoje eu trabalho de uma forma diferente do nascimento, recriando ainda com mais vivacidade, trazendo todas aquelas memórias para a gente poder
poder recircuitar o cérebro, mas antes eu trabalhava de forma individual e colocava as pessoas em uma determinada postura e era só fazer algumas pressões em alguns pontos do corpo que o corpo começava a entrar exatamente nos movimentos que os fetos fazem no momento do nascimento. E aquela enfermeira viu aquilo centenas de vezes acontecer, né? A virada, como que eles saíam, o que que acontecia. Ela se impressionou muito, ela falou, mas é igualzinho, é igualzinho. Eu falei, sim, é igual, né? Essas memórias são somáticas e estão aí. Então é muito interessante porque às vezes eu não viro o suficiente, às vezes eu entalo, né? Sofrimento fetal. Tudo que acontece ali no parto, né, pode ter um impacto muito grande, principalmente muito visceral, muito somático no corpo. Vou contar a minha história, algo que aconteceu comigo, que eu tive que trabalhar no nascimento, que você vai se impressionar bastante. Eu vou falar um pouquinho da minha história. A primeira vez que eu conheci a psicologia pré-perinatal, lá estava eu de gaiato. Era um tema que me chamava atenção, eu já entendia bastante sobre traumas na época, isso foi em 2013 quando eu conheci. Foi o primeiro curso que esses americanos vieram dar no Brasil. E eu, assim, 6 meses antes deles chegarem, eu já me encantei pelo tema, eu sabia que eu precisava estar lá, já fiz a minha inscrição, enfim. E o que eu conhecia de período gestacional é que ou você tem um trauma de rejeição, ou alguma coisa ali no parto, e era só. E acabei me surpreendendo pela profundidade, né, entre pré-concepção e nascimento. São mais de 24 estágios, em cada estágio pode acontecer um choque, um trauma, e isso realmente tem um impacto muito grande na nossa vida. E o que acontece, né, é uma formação bem longa, inclusive eu preciso voltar para os Estados Unidos para dar continuidade, né, todas as vezes que eles vieram para o Brasil eu estava lá, eu fui o único brasileiro a estar lá em todas as versões, enfim. Mas tem muito mais do que apenas, né, rejeição e traumas no parto. Inclusive, traumas no parto eu pude ver a profundidade nisso. Então, no último dia daquela experiência, eu já tinha acessado algumas coisas nas regressões, muita vontade de chorar, sem muito sentido, o meu corpo se expressando demais. Mas no último dia, quando eu fui colocado naquela postura de nascimento, precisaram 3 pessoas para me segurar. Era um medo tão absurdo que meu corpo sentia, era quase que incontrolável. Então veio aquela pessoa lá, ele falou comigo, ele conseguiu me regular, ele conseguiu me ajudar a começar a processar aquele medo preso no meu sistema nervoso. E na medida que o meu corpo, né, através de alguns movimentos do sistema nervoso autônomo, foi liberando aquele choque, veio muita emoção porque eu comecei a ver várias imagens da minha mãe na hora do parto, né? Então era uma cena assim, uma atrás da outra. E o verdadômetro bateu no 100% lá. A minha mãe, veio uma história completa. A minha mãe tinha tomado uma hack. Minha mãe já estava com muito medo do parto, porque eu não nascia, não tinha dilatação. Então, quando foi falado sobre anestesia, minha mãe tem muito medo de injeção, né? Quando o médico foi pedir para ela mexer as pernas para ver se tinha pego a anestesia, ela não conseguia mexer, ela começou a entrar em desespero, achando que nunca mais ia ter os movimentos da perna de novo. O desespero foi muito grande, então aquele medo que eu estava sentindo, eu tinha captado da minha mãe. E foi muito legal deixar o meu corpo ir liberando aquele medo. Sensações de medo que eu senti ao longo da minha vida até aquele dia eram exatamente as mesmas como o meu corpo reagia, só que ali o alívio por estar liberando, né? Foi uma coisa assim que é surreal, é difícil descrever em palavras, é muito visceral, muito somático, enfim. E essa história que foi se desdobrando depois, é claro, eu ficava, nossa, será que é isso mesmo? Mas o alívio no corpo era extremamente absurdo, né? Então vai muito além de uma sugestão. Então foi muito interessante o como aquele alívio veio entrando, eu levei um tempinho, até que certa vez meu pai estava internado, eu fui com a minha mãe no hospital visitar ele, tinha saído da UTI lá, e voltando, indo deixar minha mãe em casa, a minha mãe falou assim, nossa, né, hoje eu me lembrei de algo. Eu, o quê? Ela falou, do dia que você nasceu. Você sabia que eu tomei uma hack e fiquei com muito medo e eu achei que eu ia perder o movimento das pernas e eu entrei em desespero? Aí eu olhei assim pra ela, até então eu não tinha contado, eu não sou muito de contar o que eu vou encontrando nesses processos terapêuticos, porque eu acho que é meu, eu cuido, né? Mas enfim, eu olhei assim pra ela e eu contei um pouquinho, eu falei assim, mãe, eu acho que eu sei sim o que você sentiu, eu senti exatamente a mesma coisa, eu me conectei àquilo.
Né? E eu descrevi algumas imagens que eu vi assim, que ela até se impressionou olhando para mim assim, porque eu descrevi as imagens que eu via. Então um feto dentro do útero, já na pré-concepção e no nascimento, ele tem muita consciência nos dias seguintes aí, tem muita consciência, tá, de tudo que vai acontecendo. Então a gente se conecta muito ao que a nossa mãe diz, ao que a nossa mãe passa. E no parto, por exemplo, eu estava conversando hoje com a Flaviana da nossa equipe, e ela viu o nascimento da irmãzinha dela, né? E a irmãzinha dela, por conta da mãe da irmãzinha dela, que não é a mãe dela, estava lá no hospital, foi meio deixada de lado, o médico tinha ido embora, enfim. E de repente, quando a enfermeira pediu pra ela virar, já nasceu, e a menininha nasceu tardia, né? Então já tava roxinha ali, com a senhora escurinha. Então é algo que em algum momento vai trazer, né, a sua consequência para a vida dessa pessoa, né? Os significados, as crenças. Então, tem muitas sensações viscerais, tem muita coisa que acontece dentro do útero ali em momentos antes de nascer e pós o nascimento e durante o parto que são extremamente viscerais. Só que a grande questão é que está longe da nossa consciência. Então, como a gente experimenta isso hoje? A gente experimenta isso hoje através dos nossos sintomas, né? Tem gente aqui me perguntando assim, ó, isso é muito comum. Será que o déficit de atenção tem a ver com traumas de parto? Será que ansiedade? Será que XPTO? Gente, vamos entender o seguinte. É muito imprudente da minha parte falar assim, ó, esse problema quer dizer isso, tá? Só que é muito interessante quando a gente faz o caminho reverso, quando a gente explora o território intrauterino e a gente percebe muitas características, sintomas na nossa vida começarem a se dissolver, tá? Começarem a encontrar um lugar, começarem a encontrar um entendimento, muitos dos nossos comportamentos serem explicados, né? Sabe aquela sensação que você busca explicação, você busca entendimento, muitos dos seus porquês? Explorar o território intrauterino, muito além só do parto, ele traz essas informações, tá? Então fala assim, ó, será que a síndrome do pânico tem a ver com questões intrauterinas? Muitas pessoas que eu trabalhei em algum nível mais profundo tem, só que dizer que todas, não dá pra dizer isso, tá? Então a gente não pode ser tão ingênuo e imprudente assim, tá? Precisa se investigar, tá bom? Então, voltando aos traumas de parto, então tem pessoas que nascem tardias. Vou contar uma outra história que aconteceu na vivência pré e perinatal. A gente estava lá trabalhando no parto, já era um formato diferente, né, desse individual que eu fazia composições, um pouco mais completo, que traz muito mais de crenças, de sensações, de emoções logo antes de nascer, antes de passar pelo canal. Inclusive pessoas que nasceram de fórceps, de cesárea, podem através desse exercício permitir o sistema nervoso, permitir as sinapses se conectarem de forma mais assertiva e mais correta, tá? Então, a gente estava lá trabalhando e, para mim, na minha percepção, já tinha nascido todo mundo, já tinha trabalhado com todas as pessoas. Foi um dia que a gente trabalhou com bastante folga. Eu falei, eu vou querer que a minha equipe também passe por esse exercício. Minha equipe passou e, para mim, a gente tinha terminado ali a dar o próximo passo. Até que alguém levanta a mão e fala, você esqueceu da fulana. Claro que na hora eu me assustei, eu falei, nossa, onde eu estava com a cabeça, eu esqueci da fulana. E eu me centrei e falei assim, olha, eu acredito que isso tem a ver com o seu processo de nascimento. Dificilmente o que acontece dentro da vivência pré-perinatal não é algum padrão que energeticamente se apresenta aqui. O que aconteceu no seu parto? Ela falou, eu nasci de 10 meses. Falei, você nasceu tardia. E foi o mais curioso de tudo, ela perceber que lá dentro do útero, ela meio que se resignava a tudo. Então, ali ela já aprendeu, poxa, não é hora de eu nascer, mas ninguém lá fora está pronto ainda, então eu tenho que aceitar essa situação, enfim. E ela realmente nasceu de 10 meses, nasceu tardia. E ela foi começar observando padrões de comportamento na vida, onde todo mundo tinha prioridade e ela sempre era a última, onde ela jamais se impunha em alguma situação, mesmo para defender os valores e o que era importante para ela sempre aceitava outras pessoas virem primeiro. Então ela começou a perceber bastante oportunidades que ela perdeu na vida por conta desse padrão, desse mecanismo. Por isso que eu falo, é tão inconsciente na gente, a gente tem que começar a investigar os papéis que isso se organizam dentro da nossa vida. Então aquele
dentro da energia de cura que a gente estava naquela vivência, foi muito proposital, não foi racional de ninguém, ninguém tinha intenção de fazer isso, mas a energia de cura que a gente é submetido organizou aquilo para o padrão ser visto e ela começar a cair essas fichas, né? E depois a gente fazer aquele exercício. Então foi muito assertivo o erro, aparentemente, né? Então a gente começa a perceber também o impacto, né, dessas dinâmicas, do que aconteceu lá atrás. A gente não tem a consciência de como isso atua, os papéis que isso se desempenham na nossa vida. Eu percebi o meu, percebo de muitas pessoas que não querem de jeito nenhum nascer, pessoas que deixaram o irmão gêmeo para trás, não querem vir para a vida, pessoas, traumas de cordão. Quantas pessoas próprias não se enrolam no cordão tentando acabar com a própria vida, outros se enrolam por outros motivos, né? E enrolar-se no cordão é um outro choque tremendo, né? Que, por exemplo, a pessoa já tem um sofrimento ali na hora de nascer, nasce com um circular, né, de cordão, tem impactos emocionais tremendos. Como não é aqui o nosso tema ficar falando de todos esses choques, a gente vai se ater um pouquinho mais ao parto. As coisas que acontecem depois do parto também são fundamentais. Às vezes eu nasci prematuro e claro que tem histórias por detrás disso que precisam ser investigadas, né? Falar o porquê nasci prematuro. Tem N possibilidades, tá bom? E é muito interessante que às vezes eu sou colocado numa incubadora e se rompe o vínculo com a mãe, muito precocemente o sistema emocional se fecha, e é claro que aquilo foi para nossa sobrevivência. Olha só esse caso que eu vou contar para você, tá? Vai deixar muito mais claro para você entender. Eu já venho atendendo essa pessoa há algum tempo, ela mora na Itália, a gente faz atendimentos por Skype, né? Ela não teve ainda na minha vivência pré-perinatal, mas já no início de nossas sessões, através de regressões espontâneas, né, dos processos que a gente vai fazer, porque é muito diferente assim, Manuel, você trabalha com regressão o tempo todo? Eu quero regredir para o útero. Não é assim, não é bagunçado, não é feira. Dentro de um processo terapêutico, quando eu entender que for assertivo a gente ou espontaneamente acontecer, é uma coisa, né? A gente ficar induzindo em sessões não é tão legal, a não ser que tenha um suporte. Se a gente vai induzir diretamente, por isso eu faço isso na minha vivência pré-perinatal, que são 3 dias. Eu tenho muito suporte ali para lidar com o que quer que possa surgir. Eu tenho tempo, ao invés de 1h30, eu tenho 3 dias, um grupo, uma equipe. Então é algo que precisa ter bastante atenção e o cuidado necessário, tá? Mas essa pessoa, a gente veio trabalhando, ela encontrou, regrediu a momentos ali no útero e sempre vinha uma emoção sem um contexto, né? A gente ia trabalhando naquilo e ela veio melhorando, veio melhorando, veio melhorando, veio melhorando. A procrastinação era o que parava, barrava a vida dela e de fato ela começou a seguir, começou a se animar, começou a escrever. Ela é uma escritora, uma pessoa super inteligente, mas emocionalmente bloqueada e travada. Então a vida dela começou a andar, a gente começou a espaçar as sessões. Então chegou ao ponto de a gente fazer a sessão hoje e daí só há 2 meses para ter esse acompanhamento. Porque as minhas sessões eu vou espaçando muito na medida que a pessoa vai ganhando confiança e caminhando na vida, né? O empoderamento é algo fundamental que eu observo muito no meu trabalho. Assim, eu quero empoderar as pessoas. Então, chegou naquele 2 meses depois a gente foi atender, porque há 2 meses atrás estava tudo indo bem. Ela falou, olha, dei uma reviravolta, voltei para trás. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, comecei a sentir pânico, uma crise de ansiedade tremenda em sair na rua, pensamentos catastróficos, como se algo ruim fosse acontecer. Eu travei nas minhas escritas, nos meus contos, no meu blog, algo de novo bloqueou. Eu, inclusive, tive que usar uma técnica que eu ouvi por aí, né? Eu conheço, eu já ouvi também, que fala cancela, 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 dá alguns toquinhos aí, enfim. Ela falou assim, e eu falei, você teve algum alívio momentâneo, né? Ela, sim, eu tive um alívio momentâneo. Eu falei, olha, isso é super importante, principalmente se você entender, né? Esses cancela da vida aí, alívio é diferente de cura, porém alívio em alguns momentos é importante. Você vem se aliviando, mas você voltou a escrever, você voltou no seu processo. Ela disse, não, só aliviou os sintomas. Eu falei, ok. E se a gente entendesse o sintoma, né, essas crises de pânico, isso porque sua vida estava fluindo. De repente tem uma parte de você que quer te contar uma história e a gente precisa dar espaço, não cancelar, não eliminar isso da sua vida. A gente precisa dar espaço para ouvir, para entender o que essa parte de você quer dizer. Então a gente começou a trabalhar
ali naquela sessão e puf, sabe onde ela foi parar? Em poucas palavras ali naquele transe que a gente estava fazendo, inclusive por Skype, a gente já vem fazendo um trabalho há alguns meses aí, então a gente vai ganhando confiança, né, ela em mim, e eu entendendo o processo dela, ela caiu ali logo depois do nascimento, porque logo que ela nasceu, o médico ali, a parteira, agora eu não sei muito bem quem estava ali, quem estava presente, eu estava tão conectada a ela que eu não sei se foi o médico, alguém disse que ela ia morrer, alguém disse que não tinha mais jeito, eu acho que foi o médico, né, então é uma pessoa assim de seus 50 e poucos anos, então imagine isso, 50 e poucos anos atrás, e a avó dela disse que não, que ela ia viver. Inclusive foi uma sessão muito linda que a gente fez, porque ela fisiologicamente começou a morrer, começou a dar um problema ali e todas as coisas que ela ouviu. Então ela começou a vir muita emoção e cair fichas, né, percepções. Tava tudo bem dentro do útero, as coisas estavam caminhando, ela estava vindo para a vida, ela estava prestes a entrar na vida, a deslanchar. E algo ruim aconteceu, né? Algo ruim bloqueou ela, que foi esse algo que aconteceu fisiologicamente com ela não respirava, enfim, e essas crises de ansiedade bloqueavam o peito dela, e a gente começou a trabalhar nesse choque, entendemos um significado, uma crença, que foi instituída ali naquele momento. Quando tudo está bom, vem algo ruim. Lembra que eu falei que a vida dela tinha começado a fluir? E aí vem essa crença, vem esse aprendizado inconsciente e fala, não, né? Porque daqui a pouco algo ruim vai acontecer. Então isso bloqueou ela a vida inteira e de novo ali. E ela se deu a permissão de explorar isso, né? Muito além dos cancela da vida aí que a gente fala, essas técnicazinhas de alívio, a gente pôde trabalhar na história dela e compreender algo mais amplo para quando esse sintoma que aos poucos, essa crença que aos poucos a gente vai renegociando ela, surgir, ela entender um contexto e ir organizando isso aos poucos e separando as histórias. Então, até o último contato com ela, a vida dela voltou a fluir novamente, né? Agora ela está muito mais empoderada, ela conseguiu compreender um contexto, a gente ajudou o sistema nervoso a liberar algumas coisas. Tudo isso para dizer que foi um trauma, um choque num período perinatal, horas depois do nascimento. Perinatal pode ser dias. Então, estar em incubadora, a mãe ter uma depressão pós-parto, muitas situações, a mãe ficar doente, a criança ficar doente e precisar ficar afastada da mãe. Tantas coisas podem acontecer. Eu mesmo fui desenganado pelos médicos dias depois de nascer. Eu comecei a ter um problema que os médicos não sabiam o que eram e prepararam meus pais aí para a morte, enfim. E depois de muitos anos trabalhando e explorando, eu vi o quanto aquilo também impactava na minha vida. Não quero entrar muito em detalhes aqui, mas realmente tem o seu impacto também, né? Então, traumas no nascimento, além de todo o que acontece dentro do útero, tem a sua consequência e tem a sua força, mas como está muito longe da nossa consciência, é muito mais assertivo a gente fazer o caminho contrário, ou seja, a gente explorar o território pré-perinatal, a gente explorar essas questões e ir entendendo o papel que isso, como isso se organiza na nossa vida. As horas, o momento, né, os segundos pós-nascimento, aquela enxurrada de ocitocina é o vínculo mãe-filho. E às vezes esse vínculo, às vezes ele pode até acontecer, a mãe trazer o bebê aqui pro peito, né, não ser uma cesárea, não ser separado, mas o bebê já ter perdido um irmão gêmeo e a mãe ser um pouquinho disfuncional, já começa a se fechar. Mas quando tem essa separação pós-nascimento, tem uma probabilidade muito grande do sistema emocional ele se fechar. Né? E de repente a gente ter problemas com a nossa mãe, problemas de afetividade, o resto da vida e nem saber o porquê. E foram aqueles momentos, aqueles dias, porque o bebê procura a mãe, tá? Porque tem um sistema nato de apego, de vínculo com os cuidadores. Ele procura, ele não encontra. Ele procura, ele não encontra. Esse procurar é o vínculo, tá? É a conexão, tá? Não é a mãe estar perto do lado da incubadora, é a conexão mesmo, às vezes pele com pele, tá? Então, o bebê, ele procura e não tem. O estresse emocional pela procura e não encontrar é tão grande que o sistema emocional, por adaptação, começa a se fechar, tá? Porque sentir aquele estresse emocional é muito difícil. Então, já que não tem ninguém, eu não procuro. O problema é que nós vamos continuar repetindo esses padrões ao longo da vida sem a consciência dele, tá? A forma mais linda de se nascer chama-se parto humanizado. Durante a gestação, ter uma doula que possa acompanhar e educar
a mulher durante a gestação. Uma cesárea necessária somente em casos extremos para salvar a vida, mas que encontre um médico que entenda a importância disso. Por exemplo, a minha ex-namorada tem uma cunhada, né? O irmão dela e a cunhada moram nos Estados Unidos, e lá desde o início o parto, né? O plano de saúde ali cobria aquele parto já humanizado, então a preparação, tudo foi muito diferente. É completamente diferente, o nome é humanizado. Essa é a forma mais linda de receber um serzinho ao mundo. Com certeza, o meu filho, né, quando tiver um filho aí, eu vou, né, e tomara que a minha futura esposa aí também concorde com isso, mas um parto humanizado é a forma mais linda de se receber um ser nessa terra, tá? Então, é mais caro, no Brasil é um pouco mais difícil, mas tem movimentos de doulas, tem movimentos nesse sentido, né? Se a gente for só atrás de plano de saúde comercial, a gente é linha de produção e vai nascer provavelmente de cesárea, tá? Psicologia pré-perinatal, que nem teve alguém que me disse, né, que é muito de sugestão e não de evidências de ciência. Graças a Deus, a gente tem as evidências científicas hoje, para qualquer um que quiser pesquisar, estão aí. Mas também é uma ciência baseada em evidências, né? Então, por exemplo, muitas 1000 pessoas foram regredidas onde a mãe fumava quando a pessoa estava sendo gestada. 990 dessas pessoas relatavam os mesmos sintomas, as mesmas experiências. Então, a gente percebe também, né? Muitas pessoas que têm esse afastamento com a mãe, não têm um relacionamento, provavelmente tiveram essa interrupção lá no início da vida, lá no início da gestação ou antes de nascer, né, uma perda de irmão gêmeo que muitas vezes é projetado, isso na mãe, essa falta na mãe, às vezes essa dificuldade de se relacionar, esse fechamento do sistema emocional, ou a mãe morre muito cedo, ou existe esse afastamento dias e semanas, né, após o nascimento. Então é tudo algo que deixa a gente bem curioso, não é verdade? E hoje a gente sabe, por esses ultrassons ultramodernos que tem 4D, que exames de aminocintese, é uma agulha desse tamanho que entra lá dentro do útero, né, para tirar o líquido amniótico para fazer exame. Muitos bebês que são monitorados, o batimento cardíaco aumenta muito, né? Isso é ansiedade, é um choque do simpático, ou diminui bruscamente, né? Quando eu falo aqui, desculpa, eu falei choque, é trauma, né? Porque o choque é um trauma à 10ª potência. Então, quando o batimento cai muito, não é que o bebê se acalma, é que o trauma foi tão grande que entrou no nível de choque. O batimento diminui e eles se afastam para um cantinho do útero e às vezes passam semanas ali sem se mexer. Então, isso é uma evidência que às vezes alguma intromissão ali dentro invade esse território deles, essa integridade física e emocional, e muitos se retraem, né? Então, mas precisa ver como foi percebido pelo seu filho no caso, né? Então, isso somente investigando. Deixa eu contar um segredo para vocês que têm filhos pequenos aí. Experimentem fazer isso, tá? Crianças até 6 anos têm uma habilidade enorme de trazer as informações de dentro do útero, se você souber perguntar e se a criança se sentir segura o suficiente para falar e espaço para isso. Elas, nas suas brincadeiras, as crianças tentam processar muitos traumas, principalmente de nascimento. Eu vou contar um caso que aconteceu aqui também. Só que nós pais, né, vocês mães, pais, não estão muito atentos, vocês não têm a visão e acham que a criança está brincando, está viajando, tá no mundinho de fantasia dela. Mas elas estão expressando e mostrando para um olho clínico, para um olhar mais atento. Olha só essa história que eu vou contar, depois eu vou dizer algo que você pode fazer. Vocês que são mães aí, têm filhos antes dos 6 anos. Eu estava na fila do banco, era uma conta ali onde a fila você não ficava de pé, você ficava sentado, o caixa era ali na frente e tinha muitas pessoas e eu sentado lá aguardando, né? Já estava cansado de mexer no celular. A pessoa do meu lado era uma mãe, ela estava mexendo no celular, o filho dela devia ter uns 3 anos e meio. E via o filho pedindo a atenção da mãe o tempo inteiro e a mãe lá compenetrada no WhatsApp, no Facebook, sei lá onde. E esse menino ia, vinha, a mãe não dava atenção, de repente esse menino sumiu, eu comecei a olhar para outras coisas, fazendo as minhas afirmações ali para passar o tempo. De repente eu olho para baixo, algo me puxou assim o olhar, eu vejo esse menino, tinha várias fileiras de cadeira, eu vejo esse menino se rastejando lá de trás por essas cadeiras, e aquilo me chamou a atenção. A mãe estava com as pernas entreabertas na cadeira e o menino passa pelo meio, e no momento que o menino passa, a mãe fecha as pernas. Eu começo a olhar aquilo, foi um ato inconsciente da mãe. O menino começa a se contorcer, o tom de pele dele começa a mudar, ele começa a ficar ofegante e cansado. A mãe no celular, as pernas fechadas, ele fazendo um esforço enorme para sair.
um esforço enorme até que ele sai, a mãe descruza as pernas, continua no celular, nem olha pra ele, né? Quando ele caiu no chão e começou a respirar, o tom de pele voltar um pouquinho, que a mãe falou, para de brincadeira, menino, me deixa aqui quieta. E aí eu olhei pra essa mãe e disse assim, você vai achar muito estranho o que eu vou perguntar pra você, mas me responda com sinceridade. Por quantas horas o seu filho ficou em sofrimento fetal na hora de nascer? Essa mulher arregalou os olhos desse tamanho, assim, eu falei, calma, eu sou um especialista em psicologia pré-perinatal e a gente tem um olhar atento para as crianças e parece, eu tenho uma ideia aqui, pelo que eu vi essa brincadeira o seu filho fazer, que ele está mostrando que ele teve um trauma na hora de nascer, um sofrimento fetal. Ele está tentando reprocessar isso. Essa mulher me confirmou a história, ele ficou 4 horas preso tentando nascer e os médicos tentando tirar, usa fórceps, não usa fórceps, enfim, entalado. E eu dei meu cartão para ela, chegou a minha hora, eu me despedi dela, fui até ali. Só que isso evidencia quanto um olhar clínico e atento consegue perceber coisas que a pessoa que não tem esse conhecimento não percebe. Por que eu contei essa história? Eu sempre vinha falando, né, nas minhas constelações, há muitos anos eu venho falando sobre a síndrome do gêmeo desvanecido. Tinha uma pessoa que inclusive participou da nossa vivência pré-perinatal, que ela não entendia muito sobre essa síndrome do gêmeo desvanecido, quando alguém encontrava, toda aquela dor que vinha, a dificuldade que as pessoas entravam, ela não dava muita bola para isso, até um dia que ela me mandou uma mensagem, porque ela ouviu o netinho dela, de 4 anos, conta assim, vovó, quando eu estava crescendo na barriga da mamãe, eu vim acompanhado de uma irmãzinha, ela ficou para trás, e eu sinto tanta saudade e uma lágrima escorreu desse netinho dela. Ela já tinha me ouvido falar e ela entendeu na hora, ela validou aquilo. Imagina se é uma pessoa que não tem o conhecimento. Então ela veio me perguntar o que ela podia fazer, eu disse que ela podia educar a mãe, enfim, eu tive minha conversa com ela. Então Vanessa, tudo isso para contar, Vanessa e vocês que são mães de crianças antes dos 6 anos de idade, se você ganhar a confiança da criança e souber perguntar, né, às vezes não é de uma primeira vez, vem cá, no momento que você está com muita confiança ou fazendo uma brincadeira, que a criança está brincando, mas um pouco mais relaxada. Você sabia que eu me lembro de quando eu estava na barriga da mamãe? Quando eu era criança eu costumava me lembrar. Você também se lembra? Quando você estava crescendo na barriga da mamãe, o que aconteceu lá? Se a criança se sentir segura o suficiente para falar, porque às vezes ela já demonstrou várias experiências que nem esse menino e não foi dado bola, ela vai fechando esse canal, tá? Mas muitas começam a relatar o que aconteceu lá, tá? Então, nesse caso, Vanessa, pergunta, né, por que ele acha, né, eu não sei se ele fala ainda, mas quando ele falar que ele veio antes da hora, porque ele tinha que passar tantas semanas e ele passou poucas, né? Como que foi para ele estourarem a bolsa, mas deixa ele falar mais, né? Então é algo que vocês podem fazer. Vocês gostaram dessa dica, né? Vocês estão conseguindo me entender? Escreva aqui, põe o dedinho no coração, dá um joinha aí, senão eu também me sinto carente aqui, tô falando e não sei se vocês estão me compreendendo, para saber se realmente estou me fazendo entender e se vocês estão gostando. Gente, seguinte, sei que vocês estão gostando, né? Eu tô contando aqui boas notícias, na verdade eu tô informando vocês, más notícias das consequências que isso tem na nossa vida. Como a gente começar a resolver isso? Sozinho é muito longe da consciência, é quase que impossível, muito difícil, né? Você resolver isso sozinho. A gente tem a vivência pré e perinatal. Até onde eu sei, é a única vivência no Brasil. Eu sou pioneiro nisso no Brasil e pouquíssimas pessoas estão fazendo esse trabalho no mundo. Não confunda trabalho pré e perinatal, dentro da psicologia pré e perinatal, com o que executam por aí por rebirthing, renascimento, técnicas de respiração holotrópica. A profundidade que a gente vai, o conhecimento que se tem da psicologia pré-perinatal vai muito além disso, né? O nosso trabalho, o que a gente organiza e como a gente só trabalha com 20 pessoas de cada vez, né? Tem todo um respaldo quando esses choques, esses traumas vão surgindo. A respiração holotrópica muitas vezes coloca a gente em regressão de uma forma muito forçada, então acaba que se tem choques muito grandes as pessoas se fecham completamente de forma inconsciente. Tem que ser devagar, tem que ter toda uma outra abordagem. Por isso que eu me arrisco a dizer que no Brasil é inédito isso que eu estou fazendo, né? E segundo alguns professores meus, americanos aí no mundo, pouquíssimas pessoas estão rodando grupos, né? Conduzindo grupos nesse tipo de abordagem, nesse tipo de vivência, certo? Eu tive o prazer de conhecer a psicologia pré-perinatal por 2 conceitos diferentes, 2 backgrounds diferentes, vocês vão entender. Eu conheci a psicologia pré-perinatal primeiro pelo IIRI, né, que é um
grande mestre e um discípulo de William Emerson, e o background dele é a experiência somática, que eu tenho background em experiência somática. Depois eu tive a oportunidade de conhecer o território intrauterino através do William Emerson, criador, que tem o background de hipnose, eu tenho background de hipnose. Então eu tenho muitas outras especialidades e eu entendi o território intrauterino e como eu podia trabalhar dentro dele, e acabei desenvolvendo muito a minha metodologia, a minha forma de adentrar o território pré-perinatal. Se você entendeu, tem muitos choques e muitos traumas, mas a gente precisa explorar, né, o papel que aquilo tem na nossa vida. A gente precisa adentrar nessas regressões. São 3 dias, você vai regredir aí até de ponta cabeça. Tem regressões por movimento, tem regressões dentro da água, a gente faz dentro da piscina, água quentinha, regressões espontâneas ali, todo o suporte da minha equipe, o meu, toda a educação que a gente vai passando para as pessoas, né, o entendimento. A gente vai tão sutil trazendo essas informações e cuidando com tanto carinho, porque é um território muito tenro, muito terno, muito frágil. Então, é muito interessante que, às vezes, através de gestos somáticos, a gente consegue desengatilhar um período específico, né? Por exemplo, o choque da descoberta, né? A minha mãe tentou me abortar ali. Se não vem de alguma outra forma, com um gesto, que é quando o coração começa as suas primeiras contrações, a gente consegue trazer as memórias daquele momento. Para algumas pessoas é um momento mais divino, eles encontram o amor divino. Enfim, a gente consegue entender a nossa vida em um nível muito profundo. Escreva uma coisa. Você procura autoconhecimento? Em um livro, em uma palestra, no que eu estou fazendo aqui, você encontra informação. Autoconhecimento é o que sai de dentro de você, tá? Eu estou te informando o que é a psicologia pré-perinatal, o que acontece dentro dessas vivências, o que acontece dentro desse trabalho. Mas a informação do que aconteceu com você e como isso atua na sua vida, os seus comportamentos, os seus padrões emocionais, você vai adquirir através dessas experiências. Não dá para ser feito essa vivência online, em atendimentos online. Às vezes as pessoas entram em regressões espontâneas. Eu tenho uma limitação muito grande de trabalhar de forma online, mas aos pouquinhos a gente vai trabalhando também para quem é impossível vir numa vivência, mas eu te recomendo vir nessa vivência, né? E depois a gente pode até fazer sessões online para lapidar um pouquinho do que surgiu por aí. É importante eu saber, que legal que você gostou, você dedicou o seu tempo a estar com a gente, isso é muito importante, eu sou muito grato, né? É uma troca, eu tenho informações e você dedica o seu tempo, é o meu tempo, é o seu tempo. E que, por sinal, eu valorizo e prezo muito. Quiser participar da vivência pré-perinatal, já sabe, entre em contato com a nossa equipe. Beijo no coração, eu vou ficando por aqui, você já sabe. Te vejo lá na vivência e nas próximas.